Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente volta com o nosso quadro Direitos e Cidadania, recebendo aqui Jamile Coelho, desembargadora eleitoral, que hoje vai dar continuidade com a gente a respeito de um assunto que a gente já tinha começado, né? Hoje a gente fala sobre o Poder Judiciário no Brasil, como ele é composto e aproveita para falar também, claro, sobre o Ministério Público, né, Jamile? Bom dia para você, seja bem-vinda, muito bom lhe ter de volta. Obrigada, Porlane, bom dia a todos e a todas. Da última vez que eu estive aqui, a gente realmente conversou, pincelou sobre as estruturas do Poder Judiciário e para esse bloco eu trouxe a composição do Ministério Público, porque a gente tem a divisão tripartite dos poderes, que é bom que permaneça assim, executivo, legislativo e judiciário. No judiciário a gente tem aquelas vertentes que é o Tribunal de Justiça, ou a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça atuando no segundo grau, e a Justiça Comum nas varas e comarcas atuando no primeiro grau. Então, o juiz de direito que trabalha na cidade, o juiz de direito que trabalha no fórum da capital, aqui com as diversas varas. Ao lado, a gente tem a Justiça Federal, que é aquela que trata das competências de interesse da União. A gente tem a Seção Judiciária Federal aqui em Maceió, tem em União, tem em Arapiraca e acredito que em Rio Largo, mas não tenho certeza. A gente tem essas seções judiciárias, né? Eles funcionam, tanto a Justiça Comum funciona no Barro Duro, quanto a Justiça Estadual Federal funciona ali na Avenida Menino Marcelo. Então, a gente tem o juiz federal trabalhando nessa seção judiciária e, como segundo grau, a gente tem o Tribunal Regional Federal, que no nosso caso, como eu havia falado, é em Recife, Pernambuco, que é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Temos ao lado disso a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral você tem as zonas eleitorais, que é quando você resolve questões de título, né, de alistamento eleitoral. E você tem como segundo grau o Tribunal Regional Eleitoral. Na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. Você tem as varas do trabalho, que fica ali aqui em Maceió, na Avenida da Paz, e você tem também o Tribunal Regional do Trabalho. Essas são basicamente as estruturas do Poder Judiciário. E ao lado do Poder Judiciário, a gente tem, além do advogado, que constitucionalmente ele é imprescindível à administração da justiça. Então, exceto nas causas de juizados especiais, que fazem parte também da composição do Poder Judiciário estadual, juizado especial do consumidor, por exemplo, ou do juizado especial da Justiça Federal, que é onde você tem um limite financeiro da causa. Então, você tem uma margem de tantos salários mínimos para atuar sem advogado. Você pode atuar sem advogado nos juizados especiais. Quando você vai para a Justiça Comum ou para a Justiça Federal, você deve atuar através do advogado. É o advogado que detém o chamado poder jus postulandi, o poder de postular, o poder de pedir, até que para que a parte não fique desassistida. E ao lado dessa estrutura do Poder Judiciário, a gente tem funcionando sempre o Ministério Público, sempre ou na maioria das vezes. Importante a gente frisar, né, Jamile, exatamente isso. O advogado, quando a gente fala em advogado, muita gente se assusta, né? Quem ainda não teve a oportunidade de contratar um advogado, exatamente pela contratação de um advogado. Todo mundo sabe que é gasto, né? Uhum. Mas aí, para quem não tem essa condição de contratar um advogado, nós continuamos tendo direito à justiça, sim. E de que forma a gente pode acessá-la? Pronto. O advogado, tal como um médico, tal como um dentista, ele é um prestador de serviço. Ele estuda e se capacita para aquilo e ele só pode advogar, você faz o curso de direito, você se forma em bacharel em direito e você só pode advogar se você tiver um exame da ordem, como a gente chama, a OAB. Tal como tem o CRM, tal como tem o CRO, né, os conselhos regionais, a Ordem dos Advogados do Brasil também é uma espécie de conselho e ela vem crescendo no papel atuante em defesa da sociedade. Para esses outros conselhos você não precisa fazer nenhuma prova, mas para a OAB a gente precisa fazer uma prova que ela é unificada nacionalmente para você ter o seu número de inscrição. Se você não pode arcar com os custos do advogado, foi como eu disse, é um profissional como outro prestador de serviço qualquer. É um médico, é um dentista, é um cabeleireiro, é um advogado. As pessoas se estudam e se capacitam para isso. O poder público
tal como ele faz com o SUS, né, que ele disponibiliza médicos, dentistas e, eventualmente, assistentes sociais, ele também disponibiliza um profissional na área da advocacia, que é o defensor público. Então, quem não tem condições de contratar um advogado particular, você pode se socorrer da Defensoria Pública do Estado. Ela tem obrigação de fornecer o serviço da advocacia, já que você não pode pedir em seu próprio nome ao juiz, à justiça. E você tem também a Defensoria Pública da União. Como eu tenho as matérias do Estado, as da Justiça Comum, eu me socorro da Defensoria Pública do Estado. Quando eu tenho matérias que a União tem interesse, por exemplo, o INSS. Né? Aí, o INSS é da administração indireta, na verdade ele é uma autarquia. Você se socorre da Defensoria Pública da União. Então, o poder público tem sempre que disponibilizar esse profissional. Né? E, ao final, normalmente, você tem a condenação em sucumbência para remunerar aquele profissional da advocacia. Ou seja, a parte que perde, ela sucumbe. Então, ela paga os honorários da parte que ganha na justiça, exatamente para compensar aqueles gastos daquela pessoa que sofreu uma ação e, ao final, foi declarada vencedora, né? Teve o seu direito reconhecido. Seja porque a outra parte perdeu, seja porque você realmente conseguiu comprovar o seu direito. E, ao lado disso, a gente tem o Ministério Público. A gente tem, basicamente, essas duas esferas de atuação. Tal como a gente tem a Justiça Comum e a Justiça Federal, a gente tem o Ministério Público Estadual, que é a Promotoria de Justiça no primeiro grau, e Procuradores de Justiça no segundo grau. Então, a Promotoria de Justiça, ela atua basicamente nas causas em que menores estão como parte. Então, você tem sempre um promotor de justiça, por exemplo, em varas de família. Para ela ver, ali ele funciona como fiscal da lei, como custos legis. Né? E você tem também, no segundo grau, esse mesmo promotor, só que, ao lado do desembargador, a nomenclatura dele passa a ser procurador de justiça, certo? Tal qual o Ministério Público Estadual, a gente tem a equivalência do Ministério Público da União ou Procuradoria da República, já que a gente tem aquela divisão de matérias, né? A Justiça Federal atua onde a União tem interesse, aí você atrai a competência para a Justiça Federal, essa a nomenclatura técnica. Ao lado do juiz federal, funciona o Procurador da República. E aí você tem as classes que vai para Procurador Regional e, por exemplo, o ápice da carreira é você ser Procurador-Geral da República, tal como o Aras hoje é junto ao STF. Então, assim, é o ápice da carreira, né? Funciona. Aqui na Justiça Federal, como no primeiro grau, um procurador, você funciona como procurador regional nos tribunais regionais federais, no caso, o nosso funciona em Recife, e subindo você tem os subprocuradores lá em Brasília, culminando com o procurador-geral, que é hoje, atualmente, o Aras, né, que é escolhido pelo presidente da República. Muito bem, fica aí a explicação para vocês que nos assistem, né? O quanto que é importante a gente conhecer essas nomenclaturas para que a gente possa designar também a nossa necessidade para cada situação específica, né, Jamile? E é claro, principalmente para que você que está nos assistindo também tenha noção do teu direito como cidadão. Sim, exatamente. Precisando desses serviços, precisando de contratar um advogado e não tendo condições de arcar com aqueles custos do advogado, como eu falei, é um profissional como outro qualquer, o advogado é muito estigmatizado, infelizmente, mas é um profissional como outro qualquer, você tem bons advogados, como você tem maus advogados, como você tem bons médicos, maus médicos, enfim, diversos outros profissionais, você tenha sempre à sua disposição a Defensoria Pública para funcionar na Justiça, ao lado também do Ministério Público. Chegou pergunta aqui a respeito das duas instâncias do Ministério Público. O que é que você pode explicar para a gente a respeito disso? O Ministério Público ele funciona na Justiça Estadual, junto da primeira vara, que é a primeira instância, né? As varas, melhor dizendo, as varas da Justiça Estadual, que é a primeira instância, você tem a promotoria. Então, você deve ter uma promotoria junto a cada uma das varas ou em cada comarca. Por exemplo, hoje nós temos a comarca de Maceió, dividida em várias varas especializadas. Em comarcas menores, que são cidades menores, você tem apenas um promotor, normalmente, e um substituto de carreira, né? E no segundo grau, aí você funciona já como procurador de justiça. É também a carreira,
eles ascendem na carreira por merecimento ou por antiguidade, aí é própria da lei orgânica do Ministério Público, que se chama LOMAN, não, isso é da magistratura, LOMP, é nesse sentido, então assim, você tem uma situação própria da carreira e do mesmo jeito você tem o Ministério Público Federal. Você atua como os procuradores da República no primeiro grau e quando você ascende na carreira, você vai para a Procuradoria Regional, que é junto ao TRF, e aí depois é Brasília. Jamile, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá Sim, bom? e provavelmente falaremos de tribunais de contas. Pois é. É outro tribunal. Outra história, tão importante quanto. Muito obrigada, tá? Olha só, gente, moradores da Gruta reclamam do vazamento de água na rua Comendador Álvaro Peixoto, no trecho que faz cruzamento com a rua Renildo Cavalcante. Um vídeo de um dos moradores circula nas redes sociais desde a tarde de ontem e a gente confere agora. Eu estou aqui na avenida principal aqui da Romildo Cavalcante, na Gruta. Mais um descaso aqui da BRK e na realidade da Casal. Essa água escorrendo aqui já são meses. A gente já pediu apoio, mas até agora nada. Ligamos para o SAC, fizemos protocolo e nada resolvido. Ela sai da rua Comendador Álvaro Peixoto. Veja o absurdo que é, como está correndo. Conto com o apoio de vocês aí, para que a gente possa solucionar mais um descaso dessas empresas e daqui de Maceió. Um absurdo. Vejam aí, ó. Olha o descaso. Conto com o apoio de vocês. Dando continuidade aí na rua. Comendador Álvaro. Aqui na Gruta. Veja aí, ó. Isso começou com aquela obra da empresa da Casal. Vieram quebrar a rua toda, que vocês podem olhar aí que tá com asfalto. Mas esse serviço não foi consertado. Ó aqui, ó. Água limpa, saindo há meses e ninguém resolve aqui na Gruta. Pois é, gente, desperdício de água, enquanto isso a gente já tem aí reajuste, inclusive na tarifa de tratamento de água e esgoto, né, para 8,08%, infelizmente, mas a gente tem informação de que a BRK já prometeu ir ao local para sanar esse problema, tá bom? A gente vai encerrando então. Tem o vivo já? Então a gente já entra então agora ao vivo com o Viderlan Araújo trazendo informações para a gente. Viderlan. Orlando Santos, nós estamos aqui na... Muito bem, Orlando, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa para conversar com o deputado estadual, Davi Maia, que tem revelado para a sociedade alagoana algumas denúncias contra supostas ilegalidades e crimes que estariam sendo praticados na Secretaria Estadual de Saúde. E essas acusações, mediante apuração de fatos, que o deputado está aqui conosco para poder conversar a respeito desse assunto. Semana passada nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, em que alguns pontos já foram destacados. Deputado, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Quais são os novos pontos que a sociedade alagoana merece saber a respeito dessas investigações que você tem encabeçado e recebido também algumas denúncias? Bom dia. Bom dia a todos. É importante ressaltar que essas denúncias estão vindo diretamente dos servidores da Secretaria, que já não aguenta mais a quadrilha que foi montada e o esquema montado dentro da Secretaria de Saúde para fraudar principalmente os plantões. São funcionários e diretores da Secretaria que recebem plantões fraudulentos em vários hospitais, instituições de saúde, como a SAMU, sem estar prestando o devido serviço, sem estar presente naquele momento. Isso já foi desbaratado, esse esquema e essa quadrilha já, inclusive, foi denunciada aos Ministérios Públicos e agora a gente está esperando uma ação efetiva da Justiça. Outras revelações que nós trouxemos ainda no dia de ontem foi uma folha fantasma, com valor de mais de R$1.047.000 todos os meses. Esse mês, por exemplo, e essa é só uma, ainda existem mais 3 folhas fantasmas dentro da Secretaria de Saúde. Para você ter noção, nessa folha consta servidores amigos
do secretário Alexandre Aires, que são comissionados. Então, não poderia receber 2 vezes ou 3 vezes até em outras folhas. Consta um vereador do interior, como é o caso de um vereador em Delmiro Gouveia, que não aparece em nenhuma folha de ponto da Secretaria de Saúde. Consta uma Secretaria de Saúde do interior, que já pelo cargo tem dedicação exclusiva. Consta até, Viderlane, e daqui a pouco nós estaremos revelando o nome na sessão da Assembleia Legislativa, o nome de um assessor do gabinete do governador Renan Filho, que nunca deu um dia de serviço na Secretaria de Saúde nem em nenhum hospital. Então, é uma folha para apadrinhamentos políticos e para fazer política, uma folha fantasma, utilizando recursos do SUS. E por isso que nós temos problemas, como é o caso do HGE, onde falta tudo. Agora, deputado, para poder sustentar todas essas acusações e denúncias que estão sendo reveladas para a sociedade pelo senhor, gostaria que você falasse como é que tem sido recolhidas essas provas, o que é que você tem hoje de provas para poder dar encaminhamento para uma participação maior da Justiça daqui para frente. Isso é um questionamento muito importante, porque para acusar e para fazer essas afirmações, nós precisamos colher todas as provas. Então, com base em dados, com base em informações fornecidas pelos próprios funcionários, documentos internos, inclusive, das próprias pastas e documentos do Ministério da Saúde, nós estamos conseguindo desbaratar todo esse esquema e toda essa quadrilha. São salários como o do secretário executivo, o Ramalho, de mais de R$70 mil. São plantões fraudulentos, o último agora do diretor do Hospital Regional do Norte, onde ele, em 86 vezes, ele recebe 2 plantões simultâneos, um no Hospital do Norte, lá em Porto Calvo, e outro aqui no Hospital Metropolitano do Tabuleiro, e ainda acumulando a responsabilidade técnica de uma empresa que presta serviço para a Prefeitura de Maceió, que já faturou só esse ano quase R$400 mil. O mesmo servidor que está em 3 locais ao mesmo tempo. Então, são várias informações como essa que a gente vai levantando com dados do Portal da Transparência, dados do Ministério da Saúde e dados fornecidos também, documentos fornecidos também por alguns servidores da própria Secretaria de Saúde que estão abismados com todo esse absurdo que vem acontecendo. Deputado, você tem utilizado o plenário também para poder sensibilizar a sociedade e chamar a atenção da Justiça. Um desses pronunciamentos, o deputado chegou a citar o nome do fisioterapeuta Gustavo Soares como sendo um super servidor, profissional inclusive escalado em mais de 80 escalas. O que é que agora, como representante da população, você espera para próximos passos como esse, já que se garante em provas, como já colocou nessa entrevista aqui na TV? Primeiro, a gente espera estancar essa sangria, acabar, porque isso é recurso do Covid, inclusive, recurso de transferência federal. A gente espera acabar com essa sangria, até porque se você precisar, neste momento, ir num hospital ou utilizar a SAMU e não tiver um médico, é culpa dessa fraude, porque eles estão fraudando os plantões e, consequentemente, não tem uma pessoa para substituir. Então, a gente quer estancar a sangria e estamos denunciando nos órgãos de controles, como Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas e Controladoria Geral da União, além da Comissão de Saúde desta Casa, para que todas as informações sejam reveladas. E o mais interessante, Viderlan, é que até hoje nenhuma das informações foi negada ou desmentida pela Secretaria Estadual de Saúde. A respeito desses apadrinhados, supostos apadrinhados pelo secretário Alexandre Aires, o nome de Rômulo de Luna Lessa, como sendo também mais um apadrinhado, de que forma também, deputado, você chegou exatamente nesses nomes? O Rômulo é outro que só esse ano já teve 22 plantões simultâneos, recebeu plantões e você percebe que o Rômulo e o Gustavo, que é do entorno do secretário Alexandre Aires, eles fazem uma dobradinha. Eles recebem os plantões simultâneos porque os dois trabalham justamente nos mesmos hospitais, no Hospital Metropolitano e no Hospital do Norte, lá em Porto Calvo. Então, eles ficam os dois aí fazendo essa dobradinha e colecionando esses plantões que não são exercidos nem trabalhados. Enquanto isso, nós temos uma Secretaria de Saúde, servidores da saúde abnegados, trabalhando na linha de frente em defesa do Covid e que não recebe gratificação, não recebe plantão fantasma e ainda recebe salários de miséria. Deputado, você chegou em algum momento a ser procurado por alguém ligado ao governador, até o próprio secretário Alexandre Aires, para de repente em uma conversa ter esses esclarecimentos sendo prestados, até como representante mesmo da sociedade alagoana? Eles vão ter que responder no devido processo legal, vão ter que responder a esta casa, a Comissão de Saúde, que foi a instância escolhida pelos parlamentares, eles vão ter que responder em todas as denúncias que a gente já está fazendo. Meu fato é registrar a ocorrência
a ocorrência não, registrar os fatos acontecidos, registrar tudo o que está acontecendo nesse momento, para que aí as instâncias legais tomem a sua posição. Comigo não adianta, nós temos coragem para denunciar e iremos continuar fazendo isso. A respeito dessa coragem, deputado, todos nós sabemos que existem nomes sendo citados e são muitos nomes, uma cadeia de situações que estão sendo reveladas por sua pessoa. Existe algum tipo de temor de sua parte a respeito de situações que podem acontecer até fora mesmo dessa cadeira que você assume hoje como deputado? Lógico que a gente aumentou a segurança por uma necessidade até dos fatos que estão ocorrendo. Mas até hoje não chegou nenhuma ameaça velada, nem nós temos esse tipo de temor. Até porque a gente está aqui para exercer o papel que foi escolhido pelo povo. E assim o faremos e continuaremos. Uma última colocação. Gostaria que se aproveitássemos aqui nesse momento, se fosse possível, já que daqui a pouco no plenário você irá revelar, e nós estamos ao vivo na TV Mar, quem é o nome do outro servidor que você vai daqui a pouco apresentar? O próximo servidor, Ademir Cabral, assessor de articulação política do governador, que nunca deu um dia de serviço à saúde pública do estado de Alagoas, e a gente irá apresentar as provas agora em plenário. Ligado diretamente ao governador Renan Filho? Ligado diretamente ao gabinete do governador. Trabalha na antessala do governador. Muito obrigado, então, ao deputado estadual Davi Maia, e nós vamos continuar, e também, diante de acusações gravíssimas como essa, nós temos a obrigação também, como um bom jornalismo manda, em cobrar esclarecimentos das autoridades, principalmente das pessoas ligadas ao governo de Alagoas, diante dessa participação do deputado estadual Davi Maia com acusações gravíssimas de que pessoas supostamente apadrinhadas pelo secretário Alexandre Aires estariam exercendo várias funções em escalas iguais, em mesmo horário, em situações importantes para prestar seus serviços à sociedade e ganhando valores acima, muito acima da grande maioria dos servidores em Alagoas. Vamos continuar acompanhando os acontecimentos e torcer por esses esclarecimentos. Se houver algum tipo de punição que seja dentro da esfera da lei, que é o que todos nós torcemos. Com imagens de Francisco Nogueira, eu volto com você nos estúdios por Orlando Santos. Até amanhã em mais uma edição do TV Mar News. Pois é, gente? Vale a gente lembrar que esses plantões, simultâneos, esses super salários, é pago com o meu dinheiro, com o teu dinheiro. É dever nosso mostrar o que está acontecendo, fazer a cobrança e cobrar também da justiça que ela dê uma resposta célere a essa situação. Mas é dever também ter o que está aí, acompanhar essa fiscalização e ficar ligado ano que vem. Ano que vem tem eleição, né? Fica ligado. Será que quem merece ter o voto no ano que vem, né? Fica então essa reflexão. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!